Oi, pessoal, tudo bem? É com grande alegria que a gente está aqui de novo para mais uma edição do Meli Talks, que é esse espaço criado pelo Mercado Livre para que possamos conectar lideranças, trocar experiências e debater sobre temas relevantes para a nossa sociedade. Você que nos acompanha aqui nos nossos encontros sabe que a gente já abordou pautas como empreendedorismo, liderança feminina, diversidade e inclusão. E por trás de todos esses assuntos, sempre, gente, há muita tecnologia e inovação envolvidas, que permeiam já o nosso cotidiano há quanto tempo, né? E também resultam em várias oportunidades no mercado de trabalho e no entretenimento. E é sobre estes aspectos que nós vamos aprofundar o nosso debate de hoje. Vamos entender como, por exemplo, os termos inteligência artificial e machine learning impactam em nossa vida, nos negócios e na economia, gerando empregos e oportunidades. Só o Mercado Livre, vale lembrar, possui milhares de vagas abertas. Até o final do ano serão 7.200 contratações apenas aqui no Brasil. E uma das áreas que mais procuram profissionais em todos os níveis, e não só no Mercado Livre não, hein? É a de tecnologia. Para nos ajudar a entender todo esse contexto, eu vou chamar aqui para participar conosco desse Meli Talks especial sobre tecnologia e inovação, a Nilce Moreto, ela que é uma querida, uma figura presente nos debates atuais, é jornalista como eu, tenho a maior honra de dizer que somos colegas, além de ela ser uma das mulheres que ganham cada vez mais espaço e notoriedade no universo da tecnologia. Ela é integrante do canal Coisa de Nerd, ou nerd, né? Porque eu sou cringe news, então eu não sei falar muito bem essas coisas não, tá? E eu sei que você tem esse que é o quinto maior canal tech do mundo, pois é. Eu fico mais ali no Cadê a Chave, viu? Porque o República Coisa de Nerd, o Financeiro, já são mais assim, né? Não são tanto a minha praia quanto o Cadê a Chave. Eu me divirto muito com você e eu tenho um prazer enorme de te receber aqui. Eu quero que você nos ajude a entender, né, essas mudanças tão constantes na área de tecnologia e inovação, trazer um pouco da sua história para a gente aqui. Ai, Carla, que recepção calorosa, eu fico muito feliz com isso. Sou sua fã, né, há tanto tempo, te acompanho há tanto tempo, é uma honra para mim estar aqui participando do Meli Talks. O Coisa de Nerd, como você falou, é o quinto maior canal de tecnologia do mundo, quando a gente contempla a língua inglesa, né, as produções de canais corporativos também. Quando a gente fala em língua portuguesa, o Coisa de Nerd é o maior canal de tecnologia e é o maior canal de tecnologia da América Latina. E a gente está nessa jornada há 10 anos, então tem muita coisa para compartilhar sobre inovação, sobre internet, porque é a nossa vida. Eu e o Leon, né, que fazemos parte desse canal, somos mergulhados nesse assunto, vivemos muitas dessas transformações e eu estou bem animada em manter essa conversa aqui com o pessoal. Que legal, super bem-vinda, e a gente agora vai dar as boas-vindas também a quem vai nos auxiliar com dicas nessa jornada para conquistar seu eixo nesse segmento, né? A gente já falou com relação às vagas de trabalho, a todas as oportunidades que tem abertas nesse segmento, então a gente precisa entender muito bem sobre as ferramentas desse tipo de trabalho. Ele que é o professor, palestrante e empreendedor Ednei Souza, ele é conhecido no mundo digital como Internei, é organizador da FUTEC Summit e diretor acadêmico na Digital House Brasil. A gente já teve até o prazer de estar junto também, né, Ednei? A gente vai te chamar de Internei, seu nome aí mais conhecido, e eu agradeço a sua presença aqui conosco nesse Meli Talks. Boa noite, Carla. Muito feliz de estar aqui nesse espaço do Meli Talks. Muito legal estar aqui batendo um papo com a Nilce, com o Leandro. Boa noite para você que está aí nos ouvindo. Eu sou na Digital House, a gente prepara as pessoas para o mercado de trabalho. Então vai ser muito legal poder contar aqui um pouco de como que nós estamos treinando a nova geração de profissionais digitais. Com certeza é muito mais simples, muito mais tranquilo do que eu tive que aprender tecnologia há vários anos atrás. Então estou muito feliz de poder
junto com a Digital House, destrinchar, simplificar essas coisas para você ter mais oportunidades. Como a Carla falou aí, tem muitas vagas, não só no Mercado Livre, mas em todo o Brasil, e eu espero que uma dessas vagas seja sua em breve. É isso, você que está nos assistindo, quem sabe, né, já vai engrenar aí numa... Aliás, é uma profissão que hoje todo jovem quer, é tão legal, é tão interessante, a gente vai falar muito sobre esse aspecto, né, de como atrai as pessoas mais jovens. A gente vai contar também com a participação do Leandro Bassoi, que é vice-presidente de logística do Mercado Livre, ele que é um profissional com larga experiência em operações logísticas, gerenciamento de projetos e também conhecimento em e-commerce. Leandro, você conta pra gente então os bastidores, os detalhes da sua jornada aqui conosco no Mercado Livre. Primeiro a gente só te dá as boas-vindas, mas a gente vai querer ouvir um pouco da sua história e quem sabe isso serve de estímulo para muita gente que está nos assistindo. É um prazer ter você aqui. Boa noite, Carla. Boa noite, Nilson, Internei e a todo mundo que está aqui nos assistindo. É um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje. Eu estou aqui no Mercado Livre há 6 anos, na área de logística, e talvez o mais divertido de contar um pouco sobre isso é como é que a gente vem fazendo a jornada da logística aqui no Mercado Livre, como a inovação e a tecnologia são essenciais para construir essa jornada. Então, tem muita história para contar aí, e é bacana demais estar com vocês aqui hoje para poder contar isso. Legal, Leandro, que bom. Bom, a gente falar de tecnologia é falar do nosso dia a dia, né? Hoje é coisa comum. É graças a ela, por exemplo, que a gente está se encontrando aqui hoje. Olha só, cada um num canto do mundo, né? A gente tem aí a Nilce, inclusive, no Canadá, falando com a gente agora, graças à tecnologia. A gente usa celular para tudo também, a gente se comunica, a gente paga conta, faz compras e interage também nas redes sociais, tão importante nesses tempos de pandemia. E a gente também viu quanto a tecnologia foi responsável por manter empregos, gerar negócios, principalmente nesse período de pandemia, como a gente falou, né? Não só a gente precisa conviver com outros seres humanos, mas precisa sobreviver também. Quantas compras a gente fez aí online nesse período da pandemia. Mas também a tecnologia abarca inovações como inteligência artificial e machine learning, que à primeira vista pode até parecer coisa de nerd. E é por isso que a gente vai trazer a nossa coisa de nerd. Nilce vai nos ajudar a entender todas as ferramentas e o papel da tecnologia e da inovação na nossa vida. E eu também queria deixar aqui um desafio, que é você contar pra gente como é ser mulher nesse universo, porque havia, né, um estigma de praticamente só homens se interessarem por tecnologia, e você veio para quebrar tudo, né, amiga? É tão curioso isso, né, que quando a gente fala da presença da mulher nessa área, o estigma ele é bem notório, mas a gente se esquece de falar que nós somos precursoras dessa área. Houve um recuo com relação às mulheres, né? Quando antes os computadores eram as mulheres que eram os computadores, né? E atrás de todo o serviço da NASA, né, para organizar as viagens espaciais, antes da máquina, antes do machine, eram as mulheres. As mulheres eram chamadas de computadores. E no início havia até um certo preconceito masculino com relação a essa profissão, muito ligada à digitação. Tinha o teclado, o pessoal, isso é para digitação. Havia um certo desprestígio. E as mulheres lideraram, assim, na década de 60 a gente tinha mulheres doutoras. Tem uma freira, a irmã Keller, que foi primeiro doutora na área, ligada à computação, ligada a esse universo. A gente está falando da década de 60, né? A gente às vezes pensa uma coisa muito nova, mas era um espaço que as mulheres dominavam. O que aconteceu? O mundo começou a depender, a riqueza começou a girar em torno disso. Outra curiosidade, o teclado numérico que a gente conhece, né, que foi criado para facilitar a programação, é uma invenção feminina, mulheres inventaram. Mas a gente perdeu espaço, e agora o momento é de recuperação desse espaço, né? E, felizmente, as lutas surtem resultado. E, felizmente, a gente está vivendo um momento em que as empresas despertam para a necessidade prática e objetiva de ter diversidade entre seus quadros, né? Então, mulheres, membros da comunidade LGBTQ+, a gente está percebendo esse movimento. Por quê? Para toda solução, para ter uma solução para um problema, para se inovar, você precisa ter essa percepção
da realidade. E uma melhor percepção da realidade exige um olhar diversificado. Por isso, mulheres, é hora de aproveitar as oportunidades, é hora da gente conquistar esse território de novo, fincar o pé e mostrar a que viemos, né? Mas você sempre gostou de tecnologia, Nilce? Eu demorei a ter acesso, Carla. A partir do momento que eu tive acesso, anos 2000 mais ou menos, porque teve gente, meu marido, por exemplo, o Leon, ele começou na adolescência. O pai dele trabalhava com engenharia de informação e ele teve um computador logo adolescente. Eu não, eu fui na época da faculdade. Entrei na faculdade, tive acesso a computador. E aí comecei a me apaixonar. E a minha vida não conseguia. E tudo foi tecnologia na minha vida, inclusive o casamento. Internet, computador, meu relacionamento começou com o computador, todo o meu trabalho. Eu entrei na internet na era dos blogs ainda. Então, assim, eu já tinha o meu blog, já trabalhava com aquilo, e eu percebia na internet essa porta escancarada para a oportunidade, né? De uma forma muito democrática, porque a gente veio do ambiente de televisão, eu trabalhei em televisão também, a gente sabe que a porta era bem estreita, né? Você ter uma chance de apresentar seu trabalho, você ter presença de vídeo, isso requeria você provar suas habilidades, muitas vezes muito além do necessário, né? A disputa ali, o funil era muito mais estreito. Na internet, a gente pode já começar trabalhando, né? E pode começar abrindo um campo de trabalho. E isso me fascinou muito, essa facilidade de você conseguir exibir o que você sabe, de você conseguir escrever, de você conseguir comunicar-se com as outras pessoas de uma forma tão simples. Quando que há 10 anos atrás a gente ia imaginar que uma transmissão online pudesse conectar você, o Internei, que eu conheço desde aquela época, viu, Internei? Eu tô de olho no seu trabalho desde aquela época, você que é veterano ali, e o Leandro. Quando que a gente podia imaginar isso, né? E isso me fascina desde sempre, essa facilitação da vida. A internet vista como... A internet não, a tecnologia vista como uma ferramenta para facilitar a vida, para potencializar talentos, para dar chances. Eu acho que essa é a maior riqueza, né, que a gente tem. Bom, eu vou passar agora para o Internei, mas eu vou até antecipar uma pergunta que tem a ver muito com a resposta da Nilce e dá também o nosso boa noite à Bia, nossa intérprete de Libras, que está aqui ajudando, né, a inclusão de tanta gente nessa live do Mercado Livre. Então, Internei, eu vi um pouco assim da sua vida, sei que você veio aqui da Zona Sul de São Paulo, você veio da periferia, como a Nilce falou, você já está há bastante tempo nessa jogada de tecnologia, nessa pegada de internet, e eu queria que você falasse não só dessa questão de trazer cada vez mais pessoas para esse meio, né, para a tecnologia, de favorecer inclusão, diversidade, mas também trazer pessoas da periferia para esse trabalho. A gente está vendo que há necessidade de mão de obra, que há necessidade de que mais e mais pessoas se formem nesse tipo de... para poder comparecer, né, como mão de obra especializada, só que as pessoas pensam que precisa ser um PhD em análise de dados, que precisa estudar engenharia, ter um curso superior, uma ciência, para conseguir ingressar no mercado de trabalho. E a gente sabe também que há jovens que nem se formaram no curso superior, por exemplo, e conseguiram criar empresas que viraram referência em tecnologia. Então, eu vi uma entrevista sua muito interessante, dizendo que você, que é um cara que chegou lá, que veio da periferia, você hoje, em vez de você se fechar no seu mundinho e não querer que ninguém participe, você mostra qual é o caminho, você mostra qual foi a estrada que você percorreu e como se você desse um mapa para as pessoas que estão vindo aí atrás de você. Eu achei isso lindo, queria que você falasse um pouquinho para a gente. Primeiro, Carla, muito obrigado. É uma emoção muito diferente quando você está com alguém que se preocupou com sua história, se interessou. E, de fato, essa história ela não é só sobre mim, né? Essa história é sobre todo mundo que está buscando uma oportunidade. Aquilo que funcionou para mim,
eu busco muito transmitir, passar adiante, né? A Nilce falou que me conhece lá da época dos blogs. Desde essa época eu compartilhava na internet como você criar um blog, como que você pode ter sua voz na internet. Então tudo aquilo que eu aprendi eu queria passar adiante para as pessoas terem mais acesso, terem mais facilidade, né? Por exemplo, não precisa se tornar um PhD, né, para estudar tecnologia, mas também não precisa nascer com o QI do Mark Zuckerberg, do Bill Gates, do Steve Jobs, né? Não é um talento natural, mas é uma coisa que sim pode ser aprendida, né? Programação, dados, marketing digital, UX, as profissões da área de tecnologia, você consegue entrar com um curso de nível técnico. Eu fiz um curso de nível técnico, com isso eu consegui começar a trabalhar com programador, lá no longínquo ano de 1990, também não tinha computador em casa, né? A escola onde eu estudei foi meu primeiro contato com o computador, meu pai pagou lá em 10 parcelas suadas, lá um curso de 6 meses, e isso me permitiu ganhar um salário que já deu para eu ter uma autonomia, permitiu que depois eu fizesse uma faculdade com menos dificuldade financeira, né, uma questão até de planejamento financeiro, do que outras pessoas. Quer dizer, você não precisa fazer a faculdade para depois trabalhar com tecnologia. Você pode fazer um curso de nível técnico. Lá na frente, para ser um profissional sênior, para ser um gerente, vai fazer falta a faculdade, só que você pode fazer depois, escolher com mais calma, e com essa profissão que você adquiriu com o trabalho de nível técnico, você ter mais facilidade de entrar. Né? E falando de planejamento financeiro, né, uma das coisas que a gente faz na Digital House é criar outros acessos. Né? Então, por exemplo, hoje você pode fazer um curso e pagar depois, né, quando você estiver trabalhando na área, que a gente chama de Income Share Agreement, né, o modelo ISA. Né? Tem um projeto que a gente está fazendo na Digital House junto com o Mercado Livre, que a gente está dando 1.000 bolsas de 95% para você poder estudar de forma mais acessível, né? Porque e da onde que vem todo esse investimento? Vem nas empresas que precisam, que tenha mais pessoas trabalhando em tecnologia para crescer. Tem um estudo aí que mostra que o Brasil vai precisar de 7.500.000 profissionais digitais para 2025. E nós temos 1 milhão e pouco agora, que a gente está falando de 6 milhões de profissionais que precisam ser formados em 3 anos e meio, em 3 anos. Quer dizer, falta muita gente. Se não entrar aí, todo mundo da periferia, as mulheres, os negros, o LGBTQIA+, quer dizer, precisa todo mundo estar ali porque precisa de gente. Né? Então a gente precisa criar essas oportunidades, porque a gente sabe que muita gente tem a dificuldade financeira e tem a dificuldade, né, como a Anice colocou mesmo, do preconceito. Né? Então uma outra coisa que a gente faz para trabalhar isso é ter professores negros, professoras mulheres, né, professores LGBTQIA+, porque aí você cria um ambiente que é amigável, né? A pessoa fala, pô, você é uma mulher, eu vou estudar com uma mulher, eu vou estudar com um negro, eu vou estudar, né, com alguém LGBT. Então, ela se sente confortável ali, né? Então, isso cria um acesso que não é só questão financeira, é a questão emocional também. Que bacana, muito legal. Bom, e a gente tem a outra ponta, que é a ponta que necessita desse tipo de mão de obra, que é, por exemplo, o que a gente acabou de dizer, um mercado como o Mercado Livre de trabalho que necessita de 7.000 pessoas, está contratando 7.000 pessoas para todos os níveis, óbvio, mas muita gente é necessária nessa área da tecnologia. E aí eu me lembro que na época que eu era criança, que eu assistia, por exemplo, aquele desenho animado dos Jetsons, naquele futuro automatizado, eu sonhava em poder apertar um botão e sair o meu lanche, sabe, daquela portinha, ou então a gente ter, como a gente tem hoje, eletrodomésticos inteligentes conectados ao Wi-Fi. Isso é tão incrível quando a gente lembra quanto que a gente já caminhou, né, desde aquela época. Então, puxa, ter o robô que faz tudo era tão futurístico, parecia tão improvável naquela época, e hoje a gente vê assim, em volta da gente esse milagre da tecnologia que facilitou tanto a nossa vida do dia a dia, né? É claro que a gente ainda não chegou a ter aquele dia a dia dos Jetsons tão perfeito, mas a principal mensagem que eu estou querendo falar com isso é que a tecnologia se adapta à nossa realidade, ela vem atender às nossas necessidades. Então, Leandro, como é que você vê essas inovações, como é que você vê essa aplicação prática das funções, por exemplo, de tecnologia, de inovação hoje na nossa vida? Bom, eu estava escutando vocês três falarem, você, o Internei e a Nilce. Eu acho que tudo se conecta um pouco com a tecnologia que a gente aplica no dia a dia, né? No nosso caso aqui, até falando de logística, o
Nossa grande função é fazer com que um pedido, uma compra que foi feita, chegue ao cliente na hora correta e com muita confiabilidade. E tem muita tecnologia aplicada a isso, mas mais do que a própria tecnologia que a gente constrói, o que acontece nesse meio ambiente é que a gente tem que transformar os profissionais que não são de tecnologia, como a gente que está em logística, para conseguir aprender a criar tecnologia, aprender a criar produtos de tecnologia. Aqui no Mercado Livre, 100% do que a gente tem de tecnologia para gerenciar a cadeia logística, desde a hora que vocês apertam um botão para comprar um produto, até a hora que chega na casa do cliente, tudo que acontece do começo ao fim é gerenciado por tecnologia construída aqui dentro do Mercado Livre. Né? Então, você imagina assim, há mais ou menos uns 4 anos atrás, eu sentei com um colega de trabalho meu, para poder desenhar como seria a solução de tecnologia para gerenciar um armazém. A gente não tinha nada, a gente tinha apenas a ideia de como seria isso. Eu não conhecia nada de tecnologia, ele nunca tinha visto um armazém, né, uma operação logística, ele vinha, né, a função anterior dele era, ele era o líder do nosso aplicativo de celular, então ele não entendia nada de logística. E a gente sentou e começou a conversar sobre como seria uma operação logística. Então eu acho que o profissional, hoje em dia, independente de onde ele vem, ele estará conectado e terá que fazer tecnologia no dia a dia. Então tem uma mudança muito grande também em como a gente constrói a carreira das pessoas, como a gente forma essas pessoas para que elas possam pensar em tecnologia e pensar fora da caixa. Tem vários exemplos de coisas que a gente faz, vocês mencionaram machine learning, mencionaram automações como nos Jetsons, né? A gente via lá nos Jetsons o tempo inteiro conexões de vídeo, né, entre as pessoas, e a gente agora, durante a pandemia, a gente testou algumas tecnologias, por exemplo, de usar o vídeo das operações logísticas para auditar a distância social das pessoas, né, e ver se a gente tinha que fazer alguma coisa para conseguir fazer com que todo mundo respeitasse a distância social e mantivesse a saúde de todo mundo. Né. Então a gente fez aplicações de machine learning que são várias na nossa operação. Uma que é muito simples de você enxergar toda vez que você entra no site e você olha um produto e olha o prazo de entrega, por trás desse cálculo do prazo de entrega, tem machine learning. Tem uma máquina entendendo a história dos últimos dias daquele local, daquele CEP, e dizendo qual é o melhor prazo para aquele cliente. Então tem muita aplicação de tecnologia em coisas que parecem simples, mas que levadas ao mundo, né, levadas ao volume que essas operações têm, ficam super complexas. Então acho que o que a gente vê aqui no dia a dia no Mercado Livre não só a necessidade de profissionais que desenvolvem tecnologia, mas também quem está junto com esse processo, quem está com o produto que a gente precisa construir. Basicamente, você tem a tecnologia para resolver problemas, né? A logística é exatamente isso, né? Temos um problema, precisamos resolver, de que modo vamos resolver? Então, não entra só o conhecimento tecnológico, entra também a criatividade e a praticidade. Tem muitas habilidades aí pessoais envolvidas. Então, é exatamente isso que eu quero perguntar para a Nilce, porque a utilização da tecnologia não exclui o ser humano do processo, né? Existem qualidades que são próprias e que hoje ainda só pertencem ao ser humano e que são super necessárias. Então, eu queria que você desse dicas para quem quer conquistar uma vaga para fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que o Mercado Livre podia publicar também aqui o edital. 7.000 vagas é muita vaga, tem muita gente procurando essas vagas. Eu vou falar da minha experiência, assim. Isso que o Internei falou antes também sobre os cursos é muito importante, porque às vezes a gente vai adicionando alguns critérios, algumas coisas e acaba fechando as portas. Mas não, às vezes você tem só o básico e isso já pode te garantir oportunidades, né? A gente tem alguns parceiros, por exemplo, na área de educação, que é uma área que nos interessa muito, e a gente sempre fala isso, é importante você conhecer o geral, você ter uma visão geral de todas as áreas, porque quando a gente fala em tecnologia, parece que é uma coisa só, mas você tem gente trabalhando em logística ligada à tecnologia, você tem gente trabalhando com saúde ligada à tecnologia, você tem gente ligando ao comércio, né? O comércio hoje se faz em cima da tecnologia, mas você tem tantas outras áreas. Com a pandemia a gente viu experiências
inovadoras para facilitar o acesso das pessoas à informação, diagnósticos médicos sendo feitos com base no celular, né, no aparelho. Então, o que eu faço para me manter sensível a isso é consumir muita informação da área. E não é difícil, porque quando você gosta, e aí a Machine Learning te traz também essas informações, não é um universo tão difícil de você acessar, porque é a sua vida, você já está ali, você já usa, né, o smartphone, você já está conectado à internet, você já sabe como isso funciona. Hoje aqui em Vancouver a gente vive uma realidade em que os pontos de ônibus eles são conectados inteligentemente a uma central. Então quando você está no ponto de ônibus tem um painel que ele mostra se o ônibus está atrasado, se não está atrasado, te lembra se você tem que pegar a sua máscara ou não. Isso tudo é tecnologia, é ferramenta facilitando a sua vida para você não chegar atrasado no trabalho, para você não perder. Então eu acho que talvez o primeiro passo, a primeira dica é desmistificar. Não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças, já está na sua vida, você já mexe com tecnologia, você já sabe o que é. E aí a segunda dica é tomar consciência disso, é tomar consciência do conjunto de ferramentas que integram essas facilidades e que entregam essas facilidades para a gente. Claro, vai ser muito importante para você que quer seguir uma carreira, que quer galgar degraus nessa carreira, ter um conhecimento de inglês, né, para você conseguir, mesmo que seja instrumental, você não precisa já sair conversando e se comunicando, mas se você treina 6 meses e aprende a ler, e isso eu posso dizer que eu aprendi na faculdade, no curso instrumental de inglês, a ler, você vai estar ali abrindo um horizonte de publicações na língua inglesa, você vai poder acompanhar os lançamentos das grandes empresas, que hoje, se você for trabalhar com software, você tem empresas que você consegue acompanhar, você tem Intel, você tem NVIDIA, você tem vários nomes assim que você provavelmente, quem acompanha a gente já vai reconhecer, e que elas apontam uma direção. Com a tecnologia que eles desenvolvem, eles apontam um caminho para onde está indo. Agora, a Carla falou sobre o fator humano. Ele é imprescindível, porque é com o fator humano que você sente o problema. A máquina pode detectar a falha, os computadores mais avançados podem ali apontar modelos, né? Mas é o ser humano que vai sentir, não tem jeito da máquina sentir isso. E esse sentimento, ele pode promover soluções. Eu vejo muito quando a gente percebe, quando a gente tem uma sensibilidade para detectar um problema, a gente consegue, com a criatividade, que também é uma coisa muito humana, muito nossa, apontar um caminho, inovar, né, encontrar saídas. E a minha dica é essa, é você estudar muito o que as máquinas estão apontando, para onde elas estão apontando, o caminho que a ferramenta está direcionando a gente, mas sem perder o humano, né? As humanidades continuam muito importantes, precisam ser valorizadas, e é até um apelo que eu faço, porque elas nem sempre são, e é uma luta que a gente tem, valorizar o conhecimento das humanidades. E aí eu estou falando de ciência política, estou falando de estatística, estou falando de economia, estou falando de ter essa visão do nosso mundo de uma forma bem global e entender que a tecnologia é sua ferramenta para isso. A tecnologia não é desconectada de jeito nenhum, né, das necessidades humanas, né, do ser humano. Bom, a gente viu o Leandro falando agora há pouco sobre a parte de logística, que é a especialidade dele, né, então ele já falou sobre um campo da tecnologia, um campo aplicado da tecnologia. E eu queria perguntar para o Internei, em que setores da economia estão as principais oportunidades para quem deseja construir carreira nesse segmento de tecnologia e também de inovação? E quais são as ferramentas que você considera cruciais para quem deseja atuar nesse segmento? Muito bom. Na verdade, o Leandro e a Nilce deram vários spoilers aí, né? O varejo, hoje, ele é disparado um dos segmentos que mais contrata profissionais digitais, porque as plataformas de e-commerce precisam de programadores. As empresas que vendem precisam de profissionais de marketing digital. Tudo isso gera um grande fluxo de dados, vai precisar de profissionais de dados também. Tem um site, tem um aplicativo, vai precisar de um profissional de UX, né? E além do varejo, você tem também segmento de saúde, de medicina, as farmacêuticas. Hoje em dia, na verdade, não importa a área que você trabalha, se você buscar um aplicativo, você
vai encontrar um aplicativo específico para aquele segmento. Se você procurar uma startup, você vai encontrar startups inovando para aquele segmento. E todas as startups, todos os desenvolvedores de aplicativos precisam de profissionais digitais. Quanto à ferramenta, a gente está muito acostumado a olhar transformação digital como tecnologia, como ferramenta, né? E esse eu costumo dizer que é um dos principais problemas da transformação digital, né? A gente está falando do foco humano. A transformação digital, ela é a desmaterialização de alguma coisa, é a deslugarização. Quer dizer, se transformou uma loja numa loja digital, ela deixa de ter o lugar físico e passa a estar na internet. Quer dizer, você desmaterializa aquela loja de cimento e tijolo e você passa a ter um espaço digital que agora, por não ser um espaço físico, pode ser acessado de vários lugares, ou seja, você também deslugarizou. Né? E aí que o componente humano é muito importante, porque você precisa entender o que é transformar algo digitalmente e repensar como que eu posso usar esses objetos desmaterializados, deslugarizados no espaço digital para criar outras oportunidades. Então, se eu fosse dizer que a principal ferramenta, eu diria que não são necessariamente skills tecnológicas, não é tão complicado assim ensinar tecnologia. Inclusive na Digital House eu costumo dizer que a gente não ensina só a programar, a gente ensina a pessoa a se tornar um programador. E o que eu quero dizer com isso? A gente tem que ensinar também a pessoa a trabalhar em equipe, liderança, feedback, comunicação, criatividade, inteligência emocional, metodologias ágeis. Ela tem que conhecer as metodologias de trabalho, tem que saber interagir. Quer dizer, trabalhar não é somente você saber ali a disciplina técnica, a ferramenta. E talvez essa seja a parte mais complicada, seja o maior déficit que a gente vê no mercado hoje. Às vezes as pessoas aprenderam a ferramenta, mas não sabem trabalhar em equipe, não sabem metodologias ágeis, não têm as soft skills necessárias para trabalhar com isso. Existe um mito, né, de que a gente precisa conhecer muito matemática, mas, por exemplo, pessoas com habilidades em aprender idiomas têm facilidade em aprender uma linguagem de programação. Né, o número, muitas coisas, o computador ajuda a gente a trabalhar com os números. E o que sobra então para a pessoa? Por exemplo, trabalhar com lógica, né? Se você ia bem nas aulas de filosofia, você já tem aí um diferencial, você já tem um quê aí para aprender tecnologia mais a fundo. Olha só que interessante, e essa associação entre as ciências humanas e tecnologia, né, como a Nilce também tinha acabado de fazer, e que o Internet está continuando a fazer a mesma associação. Isso é bastante interessante, né, num momento em que a gente vê muitas vezes questionadas algumas disciplinas, até com mudanças na grade escolar aqui no Brasil, a gente vê a importância então das ciências humanas, né, do que a gente chama pessoa que é de humanas, e que antes a gente achava totalmente desabilitado para qualquer ciência ou matemática ou qualquer outro tipo de profissão. Bom, vou voltar a falar então com o Leandro, porque a gente está falando sobre vagas, oportunidades, capacitação, mas como é que funciona na prática? Dentro das empresas, a inovação, o mercado de trabalho, ele ouve sugestões dos colaboradores ou tem assim aquele gênio que lá de cima manda as ideias lá para baixo e a cadeia produtiva só executa? Essa é uma ótima pergunta de responder e de conversar. Eu acho que hoje a grandíssima maioria das inovações que a gente enxerga e que acontecem, elas vêm de baixo. Né? Em empresas de tecnologia, em empresas que têm uma visão e que lidam com tecnologia e inovação como algo mais holístico, a gente vê inovação vindo de todos os lados. Né? Não vem só do gênio que está lá em cima e que chegou lá em cima e que sabe tudo, porque ele não sabe tudo, e a gente tem diversos exemplos aqui. Então, não sei, tem talvez um exemplo simples. A gente um tempo atrás não tinha como fazer entregas na mesma cidade, que saísse, chegasse na mesma cidade, e controlar isso para chegar no mesmo dia. Então, um dia um colaborador falou, mas por que a gente não tem um aplicativo para poder entregar para os motoboys, para que eles possam fazer essa entrega e a gente controlar todo o rastreamento dessa entrega? E a partir daí a gente criou um aplicativo que hoje é usado em várias cidades e vários países, que ajudam com que motoboys possam rastrear e assim fazer entregas no mesmo dia, né? Em São Paulo é uma dessas cidades. E isso veio de uma ideia de alguém que levantou a pergunta numa reunião e que a gente foi investigando e chegou numa solução que hoje a gente chama de Mercado Envios Flex. Como essa, a gente tem diversos casos. Eu acho que o mais importante, voltando a conectar com ciências humanas, é como as organizações tratam
as pessoas e tratam as inovações, mas principalmente como elas tratam um possível erro, né? Quando você tem uma organização que trata um erro com algum tipo de punição, cada vez que você faz isso, você está impedindo a próxima inovação, porque o seu time vai ter medo de inovar, vai ter medo de empreender e vai ter medo de fazer algo diferente do que ele foi chamado para fazer. Então, mais importante do que tudo isso, e aí até, né, acho que dando mais força para o que vocês falaram antes, como a gente se organiza em termos de cultura empresarial para permitir que as pessoas se sintam à vontade de inovar. Permitindo isso, tendo um ambiente que faça com que isso seja bem-vindo, é natural e vão acontecer diversos casos de ideias e inovações aparecendo. E aí você vai ter um bom problema, que é como eu faço para priorizar, dentre esses vários casos, essas várias boas ideias, como eu priorizo as melhores ideias, porque faltam recursos, muitas vezes, do lado de tecnologia para conseguir desenvolver tudo isso. Então, é um ambiente que, se você consegue criar um bom ambiente de inovação e de geração de ideias, eu não tenho dúvida nenhuma, ainda mais o brasileiro, que é um pessoal muito criativo, que está sempre pensando em coisas diferentes, é natural que isso aconteça, né? E aí você começa a ver o que eu falei antes, que outras pessoas de algumas áreas que não são de tecnologia, elas também se descobrem criativas, também se descobrem capazes, né, como a própria Nils falou, capazes de pensar em tecnologia, capazes de pensar em inovações conectadas com tecnologia, que talvez não foram o que elas aprenderam na escola. Muito legal, Leandro. Bom, eu vou, inclusive, voltar nisso que você está dizendo, que você está falando da importância de outras habilidades, e inclusive também, como foi citado até pelos nossos outros participantes aqui, saber trabalhar em equipe, essa interação. O Internei, por exemplo, acabou de falar para a gente que está na internet e trabalhando com esse ramo desde 1990. Então, a gente vê que hoje existem gerações convivendo dentro da tecnologia, que gente que veio lá desde o início e que foi aprendendo à medida que as coisas foram evoluindo, e tem essa geração que já nasceu dentro da tecnologia, que já nasceu, que não conhece o mundo sem internet, que já está dentro, imerso nisso desde que nasceu, né? Então eu queria que você falasse um pouco, Internei, sobre essa convivência entre as diferentes gerações e o que é que elas podem ganhar com essa troca de experiências, de histórias, né, e também de expectativas, porque eu acho que esse convívio é bastante interessante. Eu posso até falar que eu, por exemplo, na CNN, eu encontrei uma turma muito, muito jovem. Eu comecei a trabalhar lá agora em novembro, portanto tem um pouco mais aí de 6 meses, né, que eu estou trabalhando dentro de um momento complicado, que é o momento da pandemia, em que a gente não tem tanto contato, que eu digo que a gente conhece até a metade do rosto das pessoas, né, a gente não conhece o rosto completo das pessoas, mas eu já senti isso, quer dizer, da mesma forma que eu chego e faço uma espécie de mentoria de experiências que eu vivi com eles, eles também me trazem um vastíssimo mundo, uma riqueza enorme de ferramentas ligadas à tecnologia que não faziam parte da minha história. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Muito bom, a gente está vendo de fato várias gerações diferentes no mesmo ambiente de trabalho, e as empresas às vezes passam por uma dificuldade sobre o que eu faço para inovar, né? O que eu faço para fazer a transformação digital. Eu contrato gente nova, eu treino as pessoas existentes, eu costumo dizer que tem que ser um mix de tudo isso. Vale muito a pena a empresa investir em quem já está em casa e treinar essas pessoas, porque o conhecimento específico sobre o negócio ele é muito mais raro do que o conhecimento sobre tecnologia. Quantos Leandros Bassi, especialistas em logística, existem? Quantos programadores existem? Bom, existem muito menos pessoas que vão conhecer logística do ponto de vista do Leandro do que pessoas que vão conhecer programação. Então vale super você vai lá dar um monte de ferramentas, instrumentos tecnológicos para o Leandro se desenvolver do que pensar em trazer outra pessoa de tecnologia e tentar ensinar logística para ela. É muito mais complexo. E precisa ter essa troca, Carla, como você mesmo falou. Precisa ter essa humildade de reconhecer, olha, eu conheço muito de algumas coisas, mas de outras eu não entendo. E quando você abre essa porta para você aprender, você aprende a falar não sei.
Uma coisa que eu falo muito é não sei. Às vezes o professor novo lá, de 19, 20 anos da Digital House, olha para mim, né, barba branca, ou internet, tá há tanto tempo, mas ele sabe um monte de tecnologia, ele sabe um monte de coisas que eu não sei, porque vieram depois. E não é tão fácil assim para quem estava com tecnologia lá atrás, porque a tecnologia mudou um monte de vezes. Eu comecei a programar para DOS, depois foi Windows, depois internet, depois começou a ser mobile, cloud, e depois começou a inteligência artificial, machine learning crescer. Quer dizer, a gente foi passando por várias ondas de transformação e você tem que se reinventar o tempo todo, né? Então essas diferentes gerações têm que aprender o tempo todo, têm que reconhecerem o valor de cada um. Eu sou bom nisso, mas não sou bom naquilo, e naquilo que você não é bom, você vai ter a humildade de pedir ajuda, e quando cria esse clima mais amistoso, mais amigável, né, os jovens também vêm para os mais velhos pedir conselho. Pô, você que já passou por isso, o que você me aconselha a fazer? E aí essa troca de sabedoria e garra, de conhecimento tecnológico e conhecimento de negócio é um combustível muito potente para uma empresa crescer. É legal mesmo, viu? Concordo plenamente com você. Nilce, eu queria também que você falasse um pouquinho, porque você tem milhões de seguidores, tenho certeza que você é muito jovem, mas tem seguidores que são muito, muito jovens. Como é que funciona essa troca, né, nesse ramo da tecnologia para você? E também que você falasse um pouquinho sobre o que você espera para o futuro. O que você acha que ainda vem aí na tecnologia e na inovação? Olha, eu sou uma entusiasta da diversidade, eu lucro muito, na verdade, com o feedback que eu recebo da nossa audiência, eu tenho todas as portas abertas, interajo, você me vê interagindo no Twitter, né, no Instagram, faço questão de ver as mensagens, é claro que a gente não consegue, é um volume muito grande, mas na curadoria ali, né, na amostra que chega, é muita riqueza e é muita contribuição. E isso que o Internet falou mesmo, as explosões acontecem quando você tem às vezes algum choque, né? Mas faz parte, se você souber conduzir isso num ambiente criativo. A gente tem um dos nossos canais, o mais recente, o financeiro, que ele trata dessa abordagem de economia e finanças. E quando a gente criou, foi o primeiro canal que eu criei com um sócio que não era o Leon, né? Que é o Luiz, um economista. E a gente criou um grupo no WhatsApp, e nesse grupo, as reuniões de pauta não envolvem apenas a jornalista e o economista. A gente tem a editora que vai ter uma visão do vídeo, ela já começa a participar dessa conversa. O thumb maker, que é o rapaz que faz a arte do vídeo, ele também está ali, eles contam as experiências deles. As nossas duas roteiristas ficam atentas àquelas necessidades. E o feedback que vem pautando são os comentários dos vídeos. Então, você cria nessa diversidade de olhar, uma diversidade de soluções e de abordagens. Isso é riqueza, na verdade, né? Eu fico entusiasmada com esse ambiente. E o que eu espero para o futuro é cada vez mais inteligência. A gente tem problemas cada vez mais complexos. Antes da gente começar aqui a live, eu estava contando da nossa situação, vivendo o impacto brutal das mudanças climáticas aqui em Vancouver. A temperatura aqui, a notícia no Brasil, atingiu marcos históricos inéditos de mais de 45 graus. Esse é um problema com o qual a gente vai ter que lidar no futuro. E eu acredito que a tecnologia, as ferramentas, a diversidade de pensamento podem trazer soluções para um problema grave para a gente daqui para frente. E esse é um dos aspectos, né? A gente tem que lidar com tantos outros desafios aí para frente, e a minha expectativa de futuro é que a gente consiga tomar consciência das nossas ferramentas, da nossa inteligência artificial e da natural, e também tomar consciência dos desafios prioritários, né? Onde vamos dedicar esses esforços? O que a gente pode fazer para garantir mais futuro, para garantir mais vida e mais igualdade para as pessoas? São as preocupações, as reflexões que ocupam a minha mente nesse momento e que eu gostaria de lançar aqui para o pessoal que está assistindo a gente também, Carla. Muito legal, Nilce. Vou chamar agora então o Leandro para falar um pouquinho sobre esse salto que a tecnologia fez, né? Fez, por exemplo, com o e-commerce, que impulsionou demais o e-commerce. Parece que a gente viveu ali 10 anos em um, né? Eu queria que você também fizesse o seu exercício aí de futurologia para dizer onde você vê possibilidade de inovações e quais são as suas expectativas no negócio que você domina. Legal, vamos lá. Eu acho que, em primeiro lugar, nunca é pouco mencionar que
eu acho que a tecnologia e o profissional de tecnologia de TI, ele vai cada vez ser mais importante no nosso ambiente empresarial e corporativo. Cada vez mais esse profissional ele é mais valioso, né? Porque esse profissional ele consegue fazer tecnologia para impactar milhares e milhões de pessoas, né? Então, um código que é escrito hoje no Mercado Livre pode impactar potencialmente 600 milhões de pessoas, que é o que a gente tem de população na América Latina. Então, o valor que esse código, que essa pessoa tem, é muito grande. Então, cada vez mais, em primeiro lugar, acho que TI vai ter uma importância cada vez maior no nosso ambiente. E tudo que vem daí, eu acho que, em primeiro lugar, que eu posso comentar é economia colaborativa. Eu acho que isso vai cada vez crescer mais, né? Em logística a gente está vendo já isso, né? Pessoas que têm tempo para conseguir fazer entregas uma parte do dia, mas não tem o dia inteiro, quer colaborar, quer trabalhar parte do dia fazendo entregas, mas não quer ficar o dia inteiro dedicado, ou quer trabalhar só numa época do ano. Então acho que isso vai continuar se expandindo e vai continuar sendo essencial para a flexibilidade das pessoas trabalharem da forma que ela quiser, na hora que ela quiser, né? Então isso vai continuar acontecendo. E depois, se olhar um pouquinho mais para frente, eu acho que o Brasil e a América Latina, eles vêm entrando num momento em que certos tipos de tecnologia, automação, mecanização da logística vem se fazendo mais viável, né? Então a gente vem enxergando, né, coisas que já eram mais estabelecidas na América do Norte, na Europa, na Ásia, automações de centro de distribuição, por exemplo, cada vez mais presentes. A gente tem no Mercado Livre em 3 países, mas cada vez mais presentes hoje em dia na logística, né? E se a gente quiser expandir um pouquinho mais além desse tipo de tecnologia, a gente tem visto que já é uma realidade toda a questão de robôs no mundo da logística, né, na América do Norte e na Europa principalmente. E isso não tem nenhuma dúvida que vai chegar e que vai chegar para ficar. Então, tudo que os robôs podem fazer hoje, né, algum tipo de mecanização de atividades rotineiras, vai chegar e a gente tem que estar pronto para conseguir se adaptar a isso. Dentro desse mundo de robôs, um deles são os drones, né? Então, hoje já existe em alguns países com regulação para drones, não existe no Brasil e na América Latina ainda, mas vai ter que existir, porque esse negócio vai chegar, vai facilitar a entrega, vai fazer mais barata a entrega, e a gente tem que estar pronto para conseguir receber esse tipo de tecnologia, saber desenvolvê-la e saber usar, porque os nossos clientes, né, todo mundo que está comprando hoje em casa e quer algum tipo de entrega mais rápida, ele vai estar esperando as empresas que conseguirem fazer isso o mais rápido possível. Então, acho que se a gente pensar no hoje, talvez um passinho mais para frente ali, a gente tem um caminho bem longo para percorrer e uma série de inovações que estão acontecendo já no mundo e que vão chegar na América Latina sem dúvida nenhuma. Então a gente está cada vez mais próximo daquele mundo dos Jetsons que a gente citou aqui, mas eu queria falar, agora a gente tem certeza que todo mundo aprendeu muito aqui, a gente falou muito sobre tecnologia, sobre inovação, a gente sabe que esse é um assunto desafiador, instigante, mas a gente está caminhando para o nosso trechinho final agora do programa, então eu queria propor que a gente fizesse uma rodada de considerações finais, mas em torno de um outro tema que eu vou levantar aqui com vocês, e que até a Nilce acabou de citar, eu queria ouvir um pouquinho sobre isso de cada um. A gente está caminhando para essa modernidade, isso é inevitável, isso é o que vai acontecer com a nossa vida, mas será que estamos todos caminhando juntos? Será que temos todos as mesmas oportunidades de crescimento, de realização? Então, entender como a tecnologia pode trazer uma diminuição da desigualdade e um aumento de oportunidades de realização, de felicidade, de plenitude para a humanidade como um todo. É um desafio, né? Com certeza. Na minha visão, é uma questão muito de mentalidade do mercado. Porque do ponto de vista de tecnologia, não precisa tanto esforço assim imaginativo para saber como que vai ser o mundo em 2030, 2040, 2050, porque as tecnologias do futuro elas já estão aí. Já existe o carro voador, já existe o carro que dirige sozinho, já existe tecnologia de foguete para pousar em Marte, tem uma sonda lá em Marte, estão refinando agora para mandar tripulado. Quer dizer, tem muita tecnologia disponível e essas tecnologias só não estão ainda popularizadas. O difícil é entender como que vai ser a sociedade quando cada uma dessas tecnologias
chegar, né, se tornar disponível para as pessoas, se popularizar, for amplamente utilizada, né, e o que eu tenho, a única certeza talvez que eu tenho aí nesse exercício de criatividade sobre como que vai ser a sociedade, é que se nós não trouxermos pessoas novas para o mundo da tecnologia, com diferentes formações e visões, né, nós não vamos ter nem mão de obra suficiente para crescer, nem diversidade de visões para inovar, porque por isso que eu falei que é uma questão de mentalidade do mercado, porque o mercado quer vender para todo mundo, mas não quer chamar todo mundo para a mesa para criar, né? A gente tem que parar de olhar diversidade, racismo, feminino como bandeiras de direitos humanos, entender que é uma questão econômica, trazer mais pessoas para os setores produtivos da sociedade e incorporar essas diferentes visões que vão permitir que a gente inove em criar produtos digitais. Então, eu vejo a tecnologia disponível, ela já está aí. Nós precisa das pessoas começarem a ocupar esses espaços e as pessoas pararem de olhar algumas coisas como questão de direitos humanos. É uma questão econômica. Se a gente não colocar todo mundo na mesa, não dividir a tecnologia com todo mundo, a gente não vai crescer. Hoje, um dos limitadores para o Brasil crescer são mais profissionais digitais. Então, até quando a gente vai ficar barrando o acesso das pessoas à tecnologia? Por que a gente não traz todo mundo, investe nessas pessoas, e essas pessoas vão ajudar a gente a construir um Brasil mais tecnológico e economicamente melhor? Então, é preciso, né, diferente dessa ideia liberal de mercado, ter ação nisso daí, né? Maravilhoso, maravilhoso, é exatamente isso. Eu vou passar então para você, Nilce, porque é assim, né? É interessante economicamente que venha todo mundo para dentro, né? Precisa vir, eu não consigo pensar em outro caminho. Eu concordo 100% com o que o Internei falou, e para mim esse é o maior desafio. Quando a gente olha para o Brasil, eu publiquei um vídeo segunda-feira sobre isso, e foi uma comoção por parte de pesquisadores, de estudantes que não conseguem ver horizontes no Brasil. São pessoas muitas vezes dessa área e que estão procurando emprego fora, porque não entendem que há um investimento governamental, político e do mercado, como o Internei colocou, na criação de um ambiente de inovação geral, amplo, inclusivo, né? A gente precisa trazer as pessoas de todas as classes sociais. Não pode ser uma profissão elitizada. A gente precisa de moradores da periferia, entendendo, trabalhando com tecnologia, trazendo as experiências, as vivências deles, porque é o nosso povo, é o nosso público. E o mercado, ele só se torna sustentável quando inclusivo, né? Senão a margem de crescimento, ela se esgota. Então, existe um interesse objetivo nisso, um interesse prático, econômico sobre isso. E esse é um aspecto. O outro aspecto é o humano, porque a tecnologia, ela tem o potencial de criar oportunidades, mas se a gente não tiver esse olhar de tudo isso é feito por causa do ser humano, ela também tem o potencial de criar abismos, formar pequenas elites e formar um exército de desamparados e aumentar e agravar a desigualdade, desemprego e tudo mais. Então, esse é o grande desafio, Carla. Você tocou no maior desafio de qualquer debate relacionado à tecnologia. Como a gente não vai deixar ninguém para trás? E isso precisa estar no centro da discussão e sensibilizar todas as pessoas para isso. A gente precisa tomar consciência dessa dificuldade, consciência da problemática e das consequências disso a longo prazo, médio e longo prazo. Maravilha. Leandro, a sua conclusão. Cabe todo mundo e com maior diversidade, melhor, né? Sem dúvida cabe todo mundo. Eu acho que, né, estou super inspirado pelas palavras aí do Internei e da Nilce. Sem dúvida nenhuma cabe todo mundo. Eu acho que é papel nosso fazer isso acontecer. A gente né, cada vez mais vê as empresas preocupadas em fazer com que isso acontecesse e saindo realmente à prática, né? O Mercado Livre também está fazendo um pouco disso. Eu participo de alguns grupos de trabalho associados a etnias. A gente tem uma série de programas saindo para a rua agora para poder capturar e ajudar e acelerar as pessoas de alguns grupos em particular. A gente tem 2 programas, inclusive vou aproveitar para falar aqui. A gente tem um programa com inscrições fechando amanhã, buscando mulheres de 14 a 18 anos
que possam, em 10 sessões, se conectar ao mundo de tecnologia, aprender um pouco mais sobre tecnologia. Se Deus quiser, a gente captura uma parte dessas pessoas para ser profissionais de tecnologia ali na frente, e quem sabe a gente não consegue formar aqui no Mercado Livre a próxima vice-presidente de tecnologia que cuida de logística, que hoje é a minha par hoje, que cuida de tecnologia. Em logística, uma vice-presidente mulher. Então, a gente tem que buscar cada vez mais mulheres no mundo da tecnologia também. Então, amanhã encerram as inscrições. E a gente tem um segundo programa que a gente também está agora lançando até com a Digital House, para poder buscar pessoas com deficiência, né, 30 vagas para pessoas com deficiência, para em 12 semanas serem aceleradas e aprenderem cada vez mais, para serem inseridas no mundo da tecnologia dentro do Mercado Livre, contratadas pelo Mercado Livre para participar do time de tecnologia, mas com um programa de acompanhamento de 12 semanas. Então, eu acho que o grande ponto aqui é a gente está convencido de que isso gera e constrói empresas e constrói soluções que conseguem olhar para a sociedade de uma forma mais inclusiva, de uma forma mais ampla, e consegue criar a solução para que todo mundo possa usar, e não somente uma parte da sociedade. Para conseguir construir isso, é impossível você construir isso sem ter a visão mais diversa possível. Então, o que a gente tem que fazer agora é mão na massa, é colocar as coisas para funcionar e começar a criar esses programas e conseguir acelerar quem precisa ser acelerado para poder construir um ambiente corporativo cada vez mais diverso e, por consequência, conseguir chegar nas pessoas com soluções que são diversas. Sensacional, gente, eu amei, eu espero que vocês tenham gostado tanto que eu gostei de estar participando aqui hoje dessa troca de ideias maravilhosa. Eu agradeço a presença de cada um dos nossos debatedores, de todos vocês que nos assistiram, agradeço a Bia, nossa intérprete de Libras também, por participar aqui e levar essa mensagem para todo mundo. Foi um prazer enorme estar com vocês, e o que eu posso adiantar é que a gente vai ter muito debate inspirador aqui este ano ainda no Melitalks, então eu te espero no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.